Olá, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Igreja Apostólica Santuário. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, e te dê muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Eu tenho orado por isso. Espero que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada na sua vida, porque Deus não fez você para sofrer. Deus não fez você para ser um derrotado, um fracassado. Deus não fez você para viver na monotonia, viver sempre sofrendo na dificuldade da vida. É certo que Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que Ele estaria conosco em todas elas, e Ele mesmo disse que nos tiraria delas. Pessoal, é com muita alegria, com muita satisfação que eu venho aqui trazer mais um pouco de verdade para o seu coração, para a sua meditação, tá bom, pessoal? Eu sou o pastor Walter. Você que gosta desse conteúdo religioso, bíblico, deixa o seu like no final do vídeo, se inscreva no canal até mesmo, se você gostar, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Foi ela que me libertou, foi ela que me tirou do submundo das drogas, da bebida e de tantas coisas ruins que me amarrava. Tá bom, pessoal? E é isso que a palavra de Deus ela faz na vida da mulher e do homem, que não a despreza, mas que procura compreendê-la, procura entendê-la, sem manipulação, obviamente, irmãos? Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos visto muitos manipulando a palavra de Deus, distorcendo ela de tal forma para que ele que está pregando se beneficie daquilo ali, fazendo com que as pessoas sejam fracassadas, esfriadas na fé, porque ensinam errado, pessoal? Não ensina da maneira correta, simplesmente procurando benefício próprio, pessoal? A gente já sabe como é que funcionam as coisas, Você tem visto os escândalos, Aliás, nessa semana, eu estava vendo um vídeo de um amigo meu, e ele estava mostrando e alguns dando depoimento de que é verdadeiro aquele vídeo. Irmãos, olha que absurdo. Se você não viu aquele vídeo, deixa eu te falar como é que o que estava acontecendo, irmãos. Diz que o pastor ele, conheceu uma pessoa na igreja, acho que uma obreira. Nada de errado nisso, pessoal? As pessoas têm que ser felizes. E aí, pessoal, ele gostou dela, ela gostou dele, e aí eles noivaram, e aí agora iriam se casar, pessoal? Eu acredito que já se casaram, acho que alguns dias atrás. Mas, pessoal, vou chegar lá. O triste de tudo isso, pessoal, não é o casamento. O casamento é uma alegria, diante de Deus, diante da família, é uma alegria, a pessoa poder encontrar alguém que a ama e ela se amar a pessoa também, pessoal? Isso não tem nada de errado nisso, isso é uma alegria. Mas o triste, pessoal, dessa história que eu quero contar para vocês é que não é o noivo que iria bancar aquela festa, aquela recepção e tudo que diz respeito a um casamento, pessoal, que nós sabemos que tem que ter, a roupa, o vestido da noiva, o vestido do noivo, pessoal, os comes e bebes, Quem tinha que bancar toda a festa, pessoal, eram os obreiros da igreja. Obreiros que muitas das vezes fazem um bico, estão desempregados, outros são assalariados, pessoal. Eles
foram constrangidos a bancar o casamento do pastor, pessoal. Olha que absurdo que chegamos. Pessoal, esse tipo de pastor, esse tipo de instituição religiosa não representa a Bíblia, pessoal. Não representa o reino de Deus. Isso é uma exploração, pessoal. Isso é uma manipulação, né, pessoal, mental, né, uma opressão. Pessoal, eu me casei, pessoal. Já são, né, há 30 anos que eu sou casado com a minha esposa, pessoal. Nós não pegamos nada de ninguém, de obreiro ou de parentes, não, pessoal. Nós trabalhamos, juntamos nosso dinheirinho e nos casamos. Mas o que estão fazendo hoje, pessoal, com as pessoas que querem servir a Deus, são uma verdadeira, né, pessoal, manipulação. Estão arrancando a pele das ovelhas, estão matando as ovelhas de Cristo, pessoal. Pessoal, eu quero te convidar a participar comigo todos os domingos aqui na Rua Força Popular, número 157, pessoal, na Vila Nascente. Pessoal, eu espero por você, né? Deus sempre tem me dado, né, pessoal, a revelação da sua palavra para o seu coração, para que você enfrente as dificuldades, o dia a dia, pessoal, com a presença de Deus na sua vida. Venha buscar o Espírito Santo, a presença de Deus aqui comigo, pessoal, na Igreja Apostólica Santuário, na Rua Força Popular 157, na Vila Nascente, pessoal, no Grajaú. Às 19 horas eu estarei presente com todos vocês, pessoal. Pessoal, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui algo que eu já passei em alguns outros vídeos, pessoal, uma parte, mas que eu não consegui concluir, porque senão o vídeo fica muito longo, pessoal, e fica muito cansativo, né? Mas eu vou passar mais uma parte daquilo que Deus tem me revelado aqui na sua palavra, pessoal, para orientação sua espiritual, para te ajudar nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém, pessoal. Está aqui no livro de São Mateus, capítulo 15, pessoal. No versículo 9 em diante, pessoal, diz assim, Jesus Cristo falando, pessoal, para os fariseus: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pessoal, havia um grupo de religiosos na época de Jesus, denominados fariseus, pessoal. Então, eles se diziam de Deus santos, como muitos se dizem hoje, pessoal, mas que na verdade negam o sacrifício de Jesus, rejeitam o que Jesus fez na cruz por eles, pessoal. E sendo assim, estão rejeitando o quê? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, pessoal, né? Porque Jesus é a própria palavra de Deus que se encarnou e esteve entre nós, pessoal. Então Jesus se virou para eles e falou assim: em vão vocês me adoram, porque eles viviam no templo, pessoal, os fariseus. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, pessoal. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje existem muitos líderes que impõem muitas regras, pessoal, para os obreiros, para as ovelhas de Deus, mas que não tem fundamentação na palavra de Deus, pessoal. Porque eles, pessoal, impõem essas regras, esses ensinamentos, mas eles mesmos não cumprem, pessoal. Pessoal, Jesus continua dizendo assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Então, pessoal, existem muitos hoje líderes que ficam, como Jesus falou aqui, ofendidos quando nós falamos do sacrifício de Cristo, do sofrimento e da morte do nosso Senhor na cruz.
porque eles querem, pessoal, que o povo fique atrelado, pessoal, a regras humanas, a tradições, pessoal, que tinha um determinado tempo para aquilo acontecer, pessoal, né? Então Jesus disse assim, no versículo 15, pessoal, não, versículo 13. Ele respondeu, depois que eles falaram que eles ficaram ofendidos por Jesus falar que o que entra pela boca não torna o homem impuro mais o que sai dela. Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixe-nos, eles são guia cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco, pessoal. Então Jesus, ele não abaixou a cabeça e saiu andando, pessoal. Ele falou assim: vocês ficaram ofendidos pelo que eu falei? Que o que faz mal para vocês não é o que entra na boca, mas é o que sai? Aí Jesus falou assim: deixe de seguir eles, porque eles são cegos. Diz aqui, são guias cegos. Pessoal, será que talvez você não tenha seguido alguns guias cegos, pessoal? Eu já segui guias cegos, que queria que eu tirasse os olhos da palavra de Deus e seguisse tradições religiosas, ensinamentos de homens que hoje Deus, né, pessoal, não quer mais que venhamos executá-los. Então, pessoal, se eu continuasse seguindo guias cegos, como muitos ainda insistem em seguir, pessoal, né? Jesus falou o quê? Ambos cairão num buraco, pessoal. Isso é sério, pessoal. Você já imaginou estar seguindo um guia e ele, ao invés de estar seguindo para Jerusalém celestial, para a salvação eterna, ele está seguindo para um buraco e você cair dentro desse buraco junto com ele, pessoal? É complicado, né, pessoal? Então pare para pensar, pessoal. Voltemos a estudar a palavra de Deus. Voltemos aos ensinamentos corretos da Bíblia Sagrada, pessoal. Porque os fariseus, pessoal, eles eram legalistas. Eles deixavam de crer na bondade e na misericórdia de Deus, pessoal, para se justificar pelas suas obras, pessoal, né? Então, né, nós temos que seguir os ensinamentos da palavra de Deus e não os ensinamentos do líder da igreja, pessoal, que quer que você faça sacrifícios em dinheiro, campanhas e mais votos, pessoal. Em todo o trecho da Bíblia, a inclinação deles é só para campanha e votos, pessoal. Sai fora disso. Você está sendo guiado por guia cego. Eles estão indo para um buraco e você também vai junto com eles, pessoal, se você não se despertar. Então, pessoal, Jesus disse no versículo 16: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus, né, pessoal? Então Jesus falou, pessoal, que se eles não tinham conseguido entender ainda, que eles estavam seguindo ensinamentos que iriam levá-los à perdição, pessoal. Então, pessoal, é sério. Tome cuidado. Jesus falou que antes da sua vinda, pessoal, iria surgir muitos falsos profetas. Abra os seus olhos. Se desperte para a verdade de Deus, pessoal, né? E que Deus possa te abençoá-lo grandemente, que Deus possa abrir as portas para você, te dar muita paz, muita saúde, pessoal. Mas tome uma decisão. Volte para a palavra de Deus. Deixe de seguir tradições de homens, pessoal, porque são cegos, estão em direção à perdição, estão levando milhares junto com eles, pessoal. Tá bom? Ninguém pode se justificar por obras, pessoal, mas sim pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo sacrifício da cruz, pela vitória de Cristo. Você pode ser um vencedor também, pessoal. E toda essa tristeza, depressão, angústia, desemprego, toda sorte, pessoal, de sofrimento
e de mazela que está agindo na tua vida para você sofrer, pessoal, tem uma solução, tem uma saída. Venha participar comigo todos os domingos às 19 horas, pessoal. Eu aguardo por vocês. Que Deus continue falando ao seu coração, pessoal. Até mais, em nome de Jesus.